Oi! E aí, galera? Pessoal, a gente vai aprender hoje sobre o filo molusca, os moluscos. Lembrar de Lula Molusco? Bom, pessoal, é o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que os moluscos são animais que têm um corpo mole, por isso o nome molusco, tá? Corpo mole. Bom, os moluscos, eles têm vários tamanhos. Tem moluscos que são pequenininhos, 1 milímetro de tamanho, até 16 metros. Então, seria aí o maior animal das profundezas, né? Aí uma lula gigante aí que existe no Oceano Pacífico, com mais até de 25 metros aí, é o recorde aí dessa lula encontrada lá no Oceano Pacífico. Bom, os moluscos então, eles são animais que apresentam uma aquisição evolutiva super importante, que é o celoma. Então, por ter celoma, significa o quê? Que o animal ele vai ter agora tudo que a mesoderme proporciona. Então, a mesoderme é aquele folheto embrionário, né, que forma os músculos, que forma, nesse caso, então, coração, que vai formar, então, musculatura de esôfago, de estômago, de intestino, né? Então, vai ter órgãos que vão estar funcionando de forma perfeitamente e vai ter agora vasos sanguíneos, artérias, veias, sangue. Então, tudo que o animal tem, certo? Vai aparecer a partir de agora com o surgimento do celoma. Então, a característica geral e em relação à evolução desses animais é o seguinte: eles continuam com a simetria bilateral, protostômios, lembra que quer dizer isso? Primeiro forma-se a boca durante o desenvolvimento embrionário, para depois o ânus. Triblástico, quer dizer que tem que ter os três folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme, por isso que vai ter tudo. E celomado, exatamente por isso, né? Então, porque vai ter todos os órgãos. Esse sistema gestório deles é completo também, certo? Tem boca, esôfago, estômago, intestino, mas tem uma peculiaridade referente aos moluscos, que é uma boca com uma coisa cortante chamada de rádula. É um aparelho raspador feito de uma substância, certo? Que consegue ser muito dura e com isso ele consegue raspar coisas que, digamos assim, são bastante duras também, tá? Então eles são raspadores. E aí, devido a essa boca diferente que eles possuem, chamada de rádula. Eles possuem sistema circulatório aberto, a maioria, né, os pequenos, mas, no entanto, os cefalópodos, que são cefalópodos? Então, o polvo e a lula, que são grandões, aí ele tem circulação fechada. Então, vai ter um coração com artérias, essas artérias se tornam arteríolas, essas arteríolas se tornam capilares, e o sangue nunca sai. Por isso que a gente chama isso de quê? Sistema circulatório fechado. É isso que vai acontecer aí para os nossos moluscos cefalópodos, enquanto que os outros vão ter circulação aberta. Então vamos conhecer um pouco da biodiversidade desses animais. Bom, eles também têm uma respiração, que essa respiração ela é branquial para quem vive na água e pulmonar para quem vive na terra, tá? Então, por exemplo, caracol e caramujo é diferente, certo? Aquele mesmo bicho, só que um está na água e o outro está na terra. Então, se eu pegar um caramujo e tirar da água, ele vai morrer desidratado. Se eu pegar um caracol e jogar na água, ele vai morrer afogado, porque um tem pulmão, outro tem brânquia. E alguns têm uma respiração cutânea, muito poucos, mas tem. Vamos lá, o sistema nervoso ele é ganglionar, que quer dizer isso? É particulado, não quer dizer que o cérebro é a parte mais importante do sistema nervoso, certo? E o corpo deles é dividido em três partes: cabeça, massa visceral e o pé. Vamos lá, vamos ver como é que isso funciona. A cabeça, onde fica os tentáculos para cima, certo? Essas duas coisas aí, onde está o olho, né? O olho vai se situar aí. Essa partezinha aí parece um chifre. Na ponta fica o olho. A boca, né? Que tem aquela coisa chamada de rádula, que ela projeta essa rádula aí para poder raspar coisas. Depois aí você tem um esôfago, uma glândula ali digestiva, aí um intestino, e esse intestino delgado, intestino grosso, onde ele vai defecar ali em cima, tá vendo? Segue
o canal de vermelho, que é o sistema digestório deles. Então, o sistema digestório completo, com glândulas, intestino delgado, intestino grosso, para fazer a digestão e a eliminação das fezes. Bom, essa coisa parecendo uma folha é a brânquia. E essa brânquia ela fica conectada aí ao coração. Para quem tem circulação aberta, quer dizer que ocorre a troca de gases nessas brânquias e uma pequena artéria que está ligada a esse coração distribui o sangue para o corpo do animal. Perfeito? Então, quer dizer que a maior parte dos órgãos do animal ele está onde? Protegido pela concha. E o resto que sobra é o pé. É a parte de azul claro que está aqui embaixo, é o que faz ele andar, é a parte musculosa. Então, se um dia você for comer um animal, a carne dele está concentrada toda onde? Nos pés, certo? E enquanto que ali, na parte protegida pela concha, vai estar os órgãos. Aí outro órgão que eu não falei é esse de azul clarinho, que é o órgão aí, nesse caso, reprodutor deles. Alguns moluscos, eles são hermafroditas, e outros têm sexo separado, existindo macho e fêmea. Os hermafroditas a gente chama monóicos, tá? Monóicos, quer dizer que tem os dois sexos em um só. E dioicos, quer dizer que tem sexo separado. Então, existe monóicos e dioicos, mas a maioria são dioicos. Então, esse bicho que a gente está vendo é um caracol, né, fora da água. Ele é um gastrópodo, um molusco gastrópodo, tá? E aí a gente está vendo aí ele tentando raspar o caldo de uma árvore para daí comer os líquens que estão nessa árvore aí. Ó. Aí o que eu quero chamar a atenção de vocês é a concha. Então nessa concha que está aí os órgãos. Aí aqui agora é um bivalve, um molusco que tem duas conchas, que abre e fecha, tá? Não tem concha o polvo, então polvo e a lesma, né? São moluscos que não possuem conchas, tá? É interessante lembrar que é justamente aí na ostra, que é o molusco bivalve, que se formam as pérolas, né? E aí a gente tem a pérola negra, que vem de um determinado tipo de ostra, que o que é uma ostra, o que é uma pérola? A pérola, na verdade, os criadores de pérola, né, de ostras, eles inserem um grãozinho de areia dentro da ostra e depois de alguns anos, aí ela vai, digamos assim, protegendo aquilo, achando que aquilo ali é um corpo estranho. Então ela vai criando uma substância chamada nácar. E esse nácar, então, ele vai enrolando aquela pedrinha e cada vez vai aumentando com o tempo. Aí depois de 10 anos você teria uma pérola de tamanho considerável que pode ser vendida no mercado. Bom, vamos lá. Então, a biodiversidade dos moluscos está aí agora representada. Então, existe aí, nesse caso, 5 classes: os anfineuros, os escafópodos, os bivalves ou pelecípodos, os gastrópodos e os cefalópodos. Bem, eu quero que vocês prestem atenção nesses 3 últimos. Os bivalves, bivalve, quer dizer que tem 2 válvulas, que é todo bicho que a gente vai encontrar com 2 conchas, então que vai abrir. Então a gente tem aqui o chumbinho, né? Tem a ostra, tem a lambreta, tem o mexilhão, aqui são bivalves, tá? Então, a cabeça é super reduzida, né? Que na hora que a gente abre ele não vê quem é que é a cabeça, não vê nada. Aí o pé, que fica preso lá em uma das conchas, tá? E a concha articulada, quer dizer que ela vai abrir. Os gastrópodos, então, é que vai ter os tentáculos, que vai ter a cabeça, que vai ter o pé bem definido. E aí que vai ser o caracol e o caramujo, gastrópodos. E os cefalópodos, que é o polvo e a lula, tá? Que aí no caso vai ter cabeça grandona e com pés bastante grandes também, certo? Bom, vamos conhecê-los. Olha aí os bivalves, aí os gastrópodos, ali temos uma lula, tá? Aí a gente tem um anfineuro, que são aquelas conchinhas bem segmentadazinha, e esse aqui que parece uma rocha, né? É o escafópodo, tá? Que aí tem essa concha bem diferente,
como se fosse um berrante aí. Aí a gente tem aí uma lula, um exemplo de um cefalópodo. A concha dela é interna. Essa lula é a lula pena. Aqui é um gastrópodo também aquático. Aqui é um bivalve. E aqui, nesse caso, a larva dos moluscos, chamada larva D, que parece com a letra D, a larva, né? Quer dizer que eles têm essa fase larval, sofrem metamorfose para virar lá o adulto. E aí a gente tem aqui um mexilhão. Isso aí é super gostoso, né? Para quem gosta. Olha aí, uma lula. Aqui agora é um polvo, que é o cefalópodo. Tá? Os quítons, né? E o escafópodo, então, que no caso parece aí um berrantezinho. Então, resumindo, moluscos têm 3 folhetos embrionários, eles são protostômios e são celomados. Aí, vida aquática, né, marinha ou água doce. Um super importante da água doce é o caramujo, que transmite aí a doença que a gente viu na aula passada, que é a ectossomose, né? O xistosoma, que é o caracol. E aí, beleza, é bom lembrar disso aí, né? Então isso cai bastante no Enem, a gente tem que se ligar que é um molusco que acaba sendo transmissor da ectossomose. Pessoal, então, valeu, espero que tenham aprendido. Oi!